Eu chamo-me Carlos José Monteiro, nasci natural da Beira, nascido em 17 de fevereiro de 1980. Entretanto, resido até então na Beira, nunca mudei da província. Entretanto, o que poderá estar em correlação ao trabalho até eu chegar cá foi em 2006, fui ao convidado do Senhor Vasco. Foi o primeiro homem que me levou em 2006 para cá. Vim conhecer o parque e, por questões de medo, acabei voltando à Beira e só acabei regressando em 2008. Então, a minha demissão foi no dia 1 de maio de 2008. Na Beira, eu não vivi muito o conflito da Guerra Civil, não vivi muito porque estava dentro da cidade, mas ouvia dizer. Entretanto, o que poderei acompanhar sobre a vida estudantil até chegar a essa fase é de que foi muito complicada para mim, porque até aos 7 anos a minha vida, segundo os contos que eu me percebi, eram boas, que eram dos meus pais. Entretanto, depois, em 89, o meu pai sumiu, foi para a África do Sul ir à procura de melhores condições de vida. Mas ficamos com a nossa mãe e minhas avós. E, entretanto, eles é que fizeram-nos crescer e nos pôr à escola para podermos estudar. Ela fazia negócios nos mercados para podermos sustentar nós, para podermos ir à escola. E foi nesse sentido, até chegar ao nível onde eu estou. E quantos irmãos e membros da família eram? Nós somos 6 irmãos. Somos 12 homens e 4 mulheres. E as suas irmãs conseguiram estudar também? Ou... Estudaram, mas não são todos, não é? Mas estamos controlados a nível de estudos. Para mim foi numa escola pública, depois fui para a faculdade, ao SEM, mas acabei por não concluir. Eu estava a tirar curso de contabilidade. Eu não terminei por motivos simples. Eu fui transferido daqui para a Tete. Depois da minha transferência, quando eu regressei, e não pude arrancar com o processo. Mas porque só estava a faltar para mim o 3º ano e o 4º. Sim. E dentro em breve estarei de volta. Sim. E o seu outro irmão e as irmãs chegaram a tirar curso superior, a fazer ensino secundário? Secundários chegaram, mas eu tenho uma que é professora, é docente no distrito de Marromeu. A educação de nossos parentes foi muito rigoroso. Foi muito rigoroso nessa altura. E o núcleo familiar disse que a certa altura ficou a conta unicamente da mãe e falou das avós. Sim. Digamos que era um cosmos feminino. Feminino, exato. Que a avó viviam sobre a nível da agricultura e a minha avó, depois uma das minhas avós veio para aqui na zona tampão do parque, veio fazer machambas então para podermos nos alimentar, né? Machamba de milho, abóbora e muito mais. Mas isso na altura que era criança? Exatamente, sim. Qual é a relação da sua avó com esta terra? Eram de aqui, originários e foram para a Beira em algum momento? Não, era da Nova Mambone, que é após do Save, Rio Save. Como é que foram a parar a Beira? A Beira, eles eu não sei muito bem, não conheço bem a história por parte deles como foram parar a Beira, mas o que eu me percebi de que muita gente iam à procura de emprego. Então, tem uma instituição chamada Caminhos de Ferro de Moçambique, que é o CFM. Entretanto, vinham à procura de emprego, saíam dos seus distritos, iam à procura de melhor vida, né, do emprego. Havia fábricas na altura, muitas empresas por aí. Entretanto, foi à busca de valores para poder sustentar. Foi nesse sentido. Há mudanças perceptíveis, por exemplo, ali no entorno onde o senhor cresceu, quando a coisa vamos dizer, se relaxa?
Há muita melhoria, há muita melhoria. Evoluiu muito, por acaso, evoluiu muito, sim, sim. E em que ano entra para a faculdade? Eu entrei no ano, foi 2013. Fiz 2 anos, em 2015 é quando eu não fui à faculdade, fui anular, sim. Porque também, portanto, já tinha feito um primeiro contato aqui Na no parque. Gorongosa, sim, 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 sim. Antes Sim, de fazer o contato da Gorongosa, que se salvo erro foi em 2006, sim, sim, 2006, primeiro contacto. o senhor que fazia? Na altura eu dava explicações aos meninos e eu era empregado de mesa e aprendendo algumas coisas. Foi isso que eu fazia antes de eu entrar ao parque. Eu sabia que era o Parque Nacional porque isso existia no livro da quinta classe, se a memória não me falha, quinta ou quarta classe, existia a história do Parque Nacional da Gorongosa, que falava de animais, acho que era na disciplina de ciências naturais, uma coisa parecida, que falava dos animais, zebra, leões. Então, um dos pontos estratégicos que eram mais perto da província de Sofala era o Parque Nacional da Gorongosa. E quando foi contactado, como é que foi esse contato e esse convite? Esse convite foi num restaurante. O Seu Vasco foi indicado por um senhor Hendrik Pot. O Hendrik Pot é que depois encaminhou o meu nome para o senhor Vasco Galante. E o senhor Vasco é quando me convidou para cá. Era para a restauração, a abertura da restauração no parque. De profissionais Sim, qualificados? sim, qualificados, sim. Vim e fui acomodado com o senhor Hendrik Pot nessa altura. Depois dessa recepção, eu tive medo de leões. Numa noite, eu fui dormir numa tenda que era naquela zona do departamento científico. Então havia muitas tendas lá. Entretanto, eu acabei dormindo lá. E naquela noite houve uma luta de 2 machos contra uma fêmea, cada uma fêmea. Foi nesse sentido. Então, com aquela confusão deles, eu não aguentei durante a noite. Tive medo. Mas não saiu da tenda? Não saí. Já era noite. Eu não conheço o território, né? Sim. Quantos dias é que permaneceu aqui nessa vez? Eu permaneci 3 dias. 3 dias. Depois regressei à Beira. E depois acabei voltando em 2008. O que lhe fez voltar? É o Hendrik Pot. O Hendrik Pot. Sim. Voltou a insistir? Insisti, sim. E já a situação em 2006 a 2008 tinha mudado alguma coisa aqui? Tinha mudado porque já tinha mais efetivo de pessoal. Foi nesse sentido. E quando eu vim para aqui, vim como recepcionista primeiro. Passando 3 meses da minha função, passei para chefe da recepção. E depois fiz a acumulação de tarefas, que era a parte de recolha de receitas, para integrar a contabilidade, controlar um bocado das presenças do pessoal, uma comitiva toda, aquela que existia naquela altura, porque eram poucos funcionários. E o parque, nessa altura, estava a começar a restaurar-se. Então foi um crescimento muito bom nessa altura. Um crescimento muito bom. O senhor então assistiu também à progressiva introdução dos animais. Já havia leões, pelo que vejo, em 2006. E sim. Que outros animais viu chegar aqui ao parque? Elefantes, babuínos, muita coisa. E como foi essa experiência de ver-los? Foi boa. E consigo ver muita coisa diferente dos anos passados. Praticamente aumentou o número dos animais. Era muito difícil ver um fococeiro aqui dentro do acampamento. Era muito difícil. Mas agora, com o ambiente que nós temos hoje, já é uma evolução muito grande. O senhor deixou de ter medo dos leões ou nem por isso?
Não, leões nunca podemos deixar de ter medo, mas já consigo vê-los de perto. Já consigo. Aquele medo saiu. Então, hoje eu sou assistente da direção. Sim, sim, sim. Hoje sou assistente da direção porque o que aconteceu na altura, a Car Foundation fez um concurso para provedores de serviços da área de turismo, não é? Provedores turísticos, para poder uma concessão da parte hoteleira. Entretanto, houve vários grupos a concorrerem, mas quem ganhou foi o Grupo Visa Beira, é que ganhou o concurso e houve essa integração para aqui dentro do parque, segundo os contratos entre as partes, e acabamos ficando aqui. E houve uma transação de alguns funcionários do parque para o Grupo Visa Beira, foram quase praticamente 62 funcionários. Portanto, essa parte que incluía a parte de, quer dizer, de alojamento... Alojamento, restaurante, recepção, toda isso essa tudo. parte que não tem a ver com a preservação da natureza e tal, Sim, 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 digamos sim. que foi concedida Pois. em 2000 11 para 12. 11 para 12, pois. e o senhor foi convidado para, como já estava nessa área, Estava. foi o parque preservou os funcionários que tinha e o grupo aceitou que Aceitou, eles... sim. Depois tivemos alguma formação para levar a modalidade do grupo, para conseguirmos estar na mesma linhagem a nível hoteleiro do Grupo Visa Beira. E, entretanto, o senhor decide se inscrever na universidade. Quer dizer, foi convidado a fazê-lo ou foi por iniciativa própria? Iniciativa própria. Pode fazer uma pequena descrição em que consiste o projeto do parque, ou a ideia do parque? Bem, o parque, de facto muita gente pensou nisso, mas pela publicação, a divulgação do projeto que consiste o parque, muita gente já está a perceber, porque a divulgação é muito forte, porque agora tem muitas formas de poder obter informação. WhatsApp, internet, e-mails, jornais, televisão, e tem várias TVs internacionais que publicam sobre o projeto do Car Foundation. Consiste em ajudar a população da Zona Tampão, reconstruir e combater a caça furtiva e combater também o conflito entre homem e animal. Sim, são esses os objetivos e dar melhores condições à população que esteja a residir na zona tampão do parque, ao redor do parque. Para nosso grupo é só dar emprego. Sim, para a nossa parte é esta agora, que se for aqui dentro, para o parque, não é? Então, deste lado, nós temos empregado muitos funcionários da zona tampão, para poder aprender, saber fazer um pão, saber servir o cliente, conhecer o cliente, diálogo, estudar os filhos, é nesse sentido. Vocês dão formações e empregam maioritariamente pessoas daqui da zona? Sim. Quantos empregados têm, mais ou menos? Agora, para já, cada Covid-19, entretanto, nós tivemos uma paragem de 2 anos. Entretanto, agora nós o que estamos a fazer? Estamos a remodelar o hotel e depois, para um ano, se tiver tudo ok, nós vamos poder integrar alguns funcionários novamente. Para já não tenho muitos funcionários, para já, não tenho. E essas pessoas são pessoas que já trabalharam consigo? Sim, algumas pessoas já trabalham conosco. Vão dar essa prioridade? Sim. Se tivesse que explicar a outro zambesiano ou a um moçambicano qual é a importância nessa ordem material e econômica do parque para a província, para os distritos circundantes e para Moçambique, que lhe diria? Bem, o que eu diria era deles contribuir, o esforço que o parque está a fazer, não é? A Car Foundation, o projeto, que não possam fazer a caça furtiva, não fazer as queimadas descontroladas, não abater árvores.
há muita coisa da natureza que precisamos para o nosso futuro melhor. Vou dar um exemplo. Se fosse o parque, abatíamos as árvores todos os momentos. Com o ciclone isso tudo ia embora. Mas escapamos por causa das árvores que estão aqui dentro. Foi o ciclone Idai? Ciclone Idai foi muito forte. Quando nós fomos antecipados que o ciclone já podia passar, nós fomos evacuados para a Beira, para casa, para estarmos em casa, nossas casas, para cuidar das nossas famílias. Nem sabíamos que isso podia acontecer, se devia ser daquele género como aconteceu. Então, tivemos alerta, o parque alertou, então que as pessoas que para estar mais seguros vão para a Beira. Então, para as suas casas, para bem dizer. Nós fomos para as nossas casas. E aqui ficou o pessoal aqui no... Sim, ficaram algumas pessoas. Sim. Pode descrever o índice de destruição? Da província foi quase tudo. Por exemplo, em casa da minha mãe foi uma casa, foi todo o teto. A minha casa também foi o teto. Foi muito triste. Foi chuva, vento... Chuva e vento, sim. Inundações, sim. E aqui a nível do parque, quando o senhor regressou, qual era o estado das coisas? Era intransitáveis. Eram intransitáveis as zonas para poder entrar. Eram intransitáveis, então tínhamos que criar meios de podermos chegar até aqui. Não foi fácil, não foi fácil. Animais, não posso precisar, mas alguns animais, como eles estão no seu ambiente, não sabemos como eles escaparam, alguns animais, mas não precisamos ter o número de quantos animais foram-se embora, não é? Mas acreditamos que alguns animais sofreram. Sim, mas alguns escaparam. Sim. E as populações que estavam em situações mais ou menos expostas? Sim, porque tenho algum colega que até que subiu em cima da árvore, né? Subiu em cima da árvore, tem uma história que ele explicou que pegou o filho, uma filha, subiu pela árvore. Recordas-se de fazer alguma visita para ver qual era o estado quando já abrem as picadas e etc, como é que tinha ficado a área? Estava intransitáveis mesmo nessa altura, estava intransitável. Por exemplo, só da entrada do parque, da entrada à Estrada Nacional para aqui, havia vários cortes, estrada, pontes destruídas. Árvores caídas? Caídos, sim. Houve muitos problemas. O parque, nesse momento, também se virou para, não só para ver o estado dos animais, também para cuidar ou assistir às populações? Sim, assistiu. Beneficiou muita coisa, muita família, em alimentos, muita coisa. Faziam vi aqui um transporte aéreo, havia um transporte aéreo, os fiscais também iam lá socorrer as famílias na zona tampão. Era muita coisa, deram comida, primeiros socorros, porque muita gente perderam a sua produção, os seus alimentos dentro de casa, foram embora com a água. Então foi muita ajuda. Houve falecidos ou desaparecidos também? A vida humana mesmo desapareceram. Muitos foram com água. Muitos. E há zonas que eu me apercebi, a pessoa está a fazer sua machamba, está a encontrar o corpo embaixo da terra. Sim, isso aconteceu. Sim, isso aconteceu. Então, são histórias mesmo muito gravíssimas. Muito duras. Muito. Há pessoas que desapareceram que até hoje ninguém sabe onde está, não é? Mas é bem possível que esteja na terra, foi tapada porque a água passava, levava também a terra, não é? Exato. Como é que encara o futuro do parque? Eu acredito que ainda vai haver muito turismo, muita aderência em podermos ter mais evolução no futuro. Muita gente agora já quer usufruir, eu digo isso para os moçambicanos, próprios moçambicanos, querem usufruir agora aquilo que é nosso. Então, pela publicação, a divulgação que está a consistir já sobre o parque em si, então isso está a ajudar muito aos moçambicanos em poder vir para cá. Maioritariamente dos seus clientes são de que origens? São de origem moçambicana, portuguesa, tem um bocado da Itália. A Europa quase em todos os pontos tem vindo. A Ásia são poucos, mas a China já está a ser um dos turistas para Moçambique, não é?
que estão aqui em trabalho, convidam as suas famílias, vêm para aqui também. Sul-africanos também. Sul-africanos. São países que são muito frequentes, mas depois pode-se encontrar pouco aos poucos. Poderia dizer que o parque é um parque agora um parque dos moçambicanos? Sim, 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 sim. Agora sim, posso dizer que os parques é de moçambicanos, porque já tenho visitas, já estamos a receber visitas de moçambicanos. Sim, sim, os nacionais estão a vir. É Beira, Chimoio, tem vindo, tem vindo. E outros até, por causa da via da estrada nacional, é que às vezes lamento, mas estão longe. Há pessoas que estão em Maputo, não querem vir via aérea, querem vir via terrestre, para aproveitar daquilo que não conhecem, né? Para mostrar a família em si. Como a estrada está muito má, muita gente acaba recuando, não é? Sim, sim. Que três coisas alteraria em que três coisas investiria? Aqui, o que eu para atrair mais clientes é termos um ponto estratégico de restaurar o Hip House. É um dos pontos que na altura, pelos vídeos que eu já vi, não vivi, mas vi nos vídeos, que era muito interessante. Então, por que nós não voltarmos naquela altura que a Hip House era um sítio de lazer para os clientes? Era um sítio, era um mato, mas conseguia-se passar lá um dia inteiro, depois vir dormir no acampamento do Chitenco. Era um dos pontos, não é? E era acesso da Estrada Nacional também, sim, sim. E isso, se de facto estiver resolvido a estrada número 1, muitos turistas poderão vir. O que tem significado para si angariar coragem em 2008 voltar aqui? Profissionalmente e pessoalmente? Não, porque de facto foi primeiro meu emprego, não é? E precisava de emprego na altura. E segundo aquilo que me diziam, que, Carlos, tem jeito para coisa X, vai fazer isso. Então eu não acreditava daquilo que me diziam, não é? Porque às vezes dizem de que as pessoas mais velhas conseguem fazer algum estudo nas pessoas, não é? Eu naquela altura era miúdo, não tinha decisões muito fortes, sim, sim. Mas quando eu vim, com a minha dinâmica de trabalho, fui evoluindo. Aprendi muito. O Parque significa uma grande herança para mim. Grande herança mesmo. Para todos, para o futuro dos meus filhos. Epá, é tudo. É tudo. Não tenho muitas palavras. Não tenho muitas palavras para tal.